Seminário Sexualidade e Família, estamos no módulo 5, nesse terceiro dia do seminário, desde sexta-feira, estamos fazendo essa transmissão pelo YouTube da Canção Nova. Esse módulo nós estamos tratando da sexualidade e o feminino. E nesse momento nós vamos estar com uma pessoa muito querida, de cada um de nós aqui da Canção Nova, e com alegria queremos convidar o Padre Pedro Paulo Alexandre, que é padre da Arquidiocese de Florianópolis, e estará falando sobre a temática contracepção e seus perigos. Muito bem-vindo. Obrigado, Fabiana. Alegria estar com todos nesse seminário tão importante, né, que tem acontecido a cada ano. A Fabiana me convidou então para estar com todos vocês e falar um pouquinho de um livro que há poucos dias foi lançado, né, chamado Contracepção, um perigo para o seu corpo e para a sua alma. Então, eu partilharei brevemente, né, um pouquinho de como tive contato com esse tema e também como foi o processo, né, de elaboração deste livro. Então, primeiramente, nesta conferência eu vou falar da parte negativa, né, a contracepção, e depois vou tratar de uma parte mais positiva, que é a concepção, né, os dons dos filhos. Então, tive contato com esse tema e foi um processo, né, eu não conhecia muito, precisei realmente assim estudar bastante a partir das dúvidas, né, que os fiéis apresentavam. Os fiéis muitas vezes chegavam e diziam: olha, padre, um padre disse isso, né, outro padre disse aquilo, e agora, né? Por onde ir? E aí, então, fui buscar, né, o que a igreja diz. E é muito interessante que os leigos ajudam os padres a serem padres, né? Então, a partir das necessidades, né, que vão aparecendo, nós, então, vamos também estudando, conhecendo, né, um pouco mais. Então, comecei, então, a estudar, pois eu não aprendi sobre esses temas na época da teologia. Quando se tratava, né, desses temas ligados à contracepção, só nos apresentavam teólogos que tinham se colocado em oposição ao Papa Paulo VI. Né? Então, nós conhecemos só aqueles que não tinham um pensamento católico, né, a respeito desse tema, e pude, então, a partir, né, das leituras, dos estudos, conhecer a verdadeira, né, doutrina da Igreja a respeito do dom precioso da vida, abertura da vida, e também os malefícios, né, da contracepção. Deus foi muito carinhoso comigo, porque foi realmente um caminho, um processo. Deus tem a sua pedagogia, né? Vai nos tomando pela mão e passo a passo nos ensinando. Então, primeiramente, eu levei um choque, né? Quando eu descobri que a maioria dos anticoncepcionais eram abortivos, causavam abortos ocultos, né? Microabortos. E alguns padres, então, né, começaram a tratar deste tema, lendo bulas, explicando realmente tudo o que estava ali. Depois nós tivemos também a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, e lá foi nos dado um pequeno manual de bioética. Então, tem uma parte, né, que falava também sobre contracepção, e lá já nos advertia, né, também para um dos efeitos dos anticoncepcionais, um dos mecanismos de ação, né, que também causam abortos. E então isso me mexeu muito comigo, porque né, de repente eu me dei conta que existe um mar de sangue, né, sendo derramado, e muitas pessoas lamentavelmente não conhecem. E pensava, no primeiro momento, que a igreja dizendo não à contracepção era por causa disso, né, por causa dos abortos ocultos. Mas não é só por isso, né? Foi nesse período também que o meu bispo, ele me nomeou exorcista da arquidiocese, e isso já então há alguns anos, né?
E aí, esse ministério me ajudou bastante a entender a gravidade que é uma falta grave, né, um pecado mortal. Já tinha um pouco de consciência, mas passei a ter mais consciência, né? O catecismo já nos falava sobre isso, né, de que se nós um dia, se nós morremos, né, em pecado mortal, nós não nos salvamos. Então, né, desde cedo para mim ficou muito claro que em relação a pecado mortal nós não podemos negociar nesse sentido, né? Se um pode nos levar à condenação, outro também. E aí então fui tendo acesso a vários livros estrangeiros. Infelizmente aqui no Brasil temos assim uma limitação, né, na abordagem desse tema, por conta de várias situações históricas, ideologias também que foram, né, se infiltrando na igreja. Mas então pude ter assim acesso a muitos livros estrangeiros. Destaco aqui dois. Do padre Miguel Fuentes. Agora, a partir desse ano, né, vários livros dele estão sendo publicados em português, graças a Deus. Um dos livros é Matrimônio Cristão, Natalidade e Anticoncepção. Padre Miguel Fuentes fez esse livro em comemoração aos 40 anos da Humanae Vitae. Depois, nos 50 anos, ele publicou um outro livro chamado Com Varonil Coragem. E este realmente é excelente, né? Os dois são muito bons, mas este aqui realmente me marcou mais. Então, a partir destes textos e de outros, né, eu fui tendo contato com o magistério da igreja e descobri que a contracepção fere a lei divina natural, ou seja, fere os mandamentos da lei de Deus. Ou seja, né, é pecado grave, pecado mortal. E foi como que caísse um véu assim, né, dos meus olhos. E então comecei realmente a me dar conta de muitas coisas que até então não me dava conta. Fui vendo que desde o primeiro livro da Bíblia, né, Deus condenava a contracepção. No Novo Testamento também temos alguns textos, né, que proíbem a contracepção. E a igreja sempre, ao longo da história, advertiu os fiéis sobre a gravidade do pecado da contracepção. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, nos ensina que existem, né, os pecados contra a reta razão e os pecados contra a natureza. Isso é em relação ao sexto mandamento, né, os pecados contra a castidade. Os pecados contra a reta razão são, por exemplo, fornicação, adultério. Mas os pecados contra a natureza, eles são ainda mais graves, porque além de ser um pecado, né, por exemplo, como o pecado de contracepção, né, ser um pecado contra a castidade, ele tem esse agravante também de ser um pecado contra a natureza. Ou seja, a contracepção é algo mais grave, né, que um adultério. Isso muitas vezes pode assim, né, nos ser algo estranho assim, no primeiro momento. Mas eu tenho um canal no YouTube, Pedro Paulo Alexandre, Padre Pedro Paulo Alexandre. E lá tem um vídeo, Castidade, Espécies de Luxúria e Namoro. Então ali, né, tem uma abordagem bem detalhada, bem pormenorizada, né, disso que eu estou colocando agora. Então, infelizmente, poucos padres têm tratado desse tema. Alguns talvez não, né, como eu, não tiveram acesso na época da teologia, enfim, né, talvez por várias circunstâncias. Mas, graças a Deus, temos então alguns que estão falando, alguns bispos também que têm falado, né, e a Igreja Católica, ela é muito interessante que, a partir dos anos 30, né, a partir da Igreja Anglicana, todas as denominações protestantes aderiram à pauta da contracepção. A única igreja que permaneceu fiel às Sagradas Escrituras, à tradição da igreja, foi a Igreja Católica, né? E isso tem também feito que muitas pessoas que estão no meio protestante venham para a Igreja Católica. Porque quando eles vão estudar sobre esse tema, eles se dão conta de que a Igreja Católica guardou a verdade.
e sempre esteve disposta a pagar o preço, né, pela verdade. Então, a partir de todas essas leituras, fui me dando conta do quanto é urgente, né, anunciar toda a verdade da igreja. Então, nós não podemos escolher só aquilo que nos agrada, isso aqui é meio polêmico, vamos deixar de fora. Não, né, temos que anunciar toda a verdade. Santa Bernadette de Soubirous, ela dizia, minha tarefa é informar, não convencer. Né? Aí veio então a ideia de escrever esse livro, para ajudar as pessoas. Então, e com todos os fiéis com quem eu pude ir tratando esse tema, né, da contracepção, sempre vi assim uma boa acolhida. Muitos sempre me diziam, padre, que bom que o senhor está nos dizendo isso, porque a gente não sabia, né? E então o zelo pelas almas faz também com que a verdade, né, caia nos corações e estes, acolhendo a verdade, possam depois também levar esta verdade, né, a tantos outros. Então isso é um pouquinho assim a história, né, de como o livro foi sendo construído, as motivações e o caminho, o processo, né, que eu vivi até então. Agora eu vou entrar um pouquinho na parte, uma parte histórica. Há 53 anos, o Papa Paulo VI alertava para os efeitos da contracepção na sociedade. E ele dizia, né, que se o mundo aderisse à pauta da contracepção, nós sofreríamos graves consequências. Por exemplo, o aumento da infidelidade conjugal, a degradação da moralidade, o homem iria considerar a mulher um simples objeto para o seu prazer egoísta, e os governos iriam impor a contracepção às populações. Então, o que o Papa, né, Paulo VI, lá atrás, né, nos dizia, nós estamos vendo hoje, né, e estamos colhendo, né, os lamentáveis frutos, né, de toda essa situação. O nosso catecismo, ele apresenta assim uma boa definição, né, daquilo que é a contracepção. Então, no número 2370, diz assim: a anticoncepção é intrinsecamente má, e a anticoncepção é toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, ou durante a sua realização, ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, se proponha, como fim ou como meio, tornar impossível a procriação. Né? Então, vamos analisar um pouquinho esta frase. Né? Então, a anticoncepção é toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, por exemplo, preservativo, pílulas, injeções, diafragma, DIU, vasectomia, laqueadura ou ligadura de trompas, etc. Né? Ou também, então, durante a sua realização, como, por exemplo, o coito interrompido, né? Ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, né? Lavagem vaginal, pílula seguinte, etc., se proponha, como fim ou como meio, tornar impossível a procriação. Então, esta definição, né, do catecismo, que é uma citação que está na Humanae Vitae, né, nos ajuda a entender realmente bem esse quadro daquilo que envolve hoje os vários métodos, né, anticoncepcionais. E já a Gaudium et Spes dizia, no número 51, não é lícito aos filhos da igreja adotar, na regulação dos nascimentos, caminhos que o magistério, explicitando a lei divina, reprova. Né? Em 97 foi publicado um vademecum para os confessores sobre questões morais, né, e também abarcava esse tema. E ali o Conselho Pontifício para a Família dizia: a Igreja ensinou sempre a malícia intrínseca da contracepção, isto é, de todo ato conjugal tornado intencionalmente infecundo. Deve-se reter esse ensinamento como uma doutrina definitiva e irreformável, né?
As pessoas, quando liam a Humanae Vitae, diziam, ah, não, mas isto é apenas uma opinião do Papa, depois outro Papa vai mudar. Não, é uma doutrina definitiva e irreformável, né? Isso a gente vai vendo, então, né, cada Papa vai repetindo aquilo que é o ensinamento da Igreja. As pessoas, quando lembram, né, de Paulo VI, então logo fazem, né, tem essa recordação da Humanae Vitae, pensando assim, foi a partir do Papa Paulo VI que a Igreja então tocou nesse tema. Não, o Papa Pio XI, ele escreveu a Casti Connubii, né? E também, lá no número 57, ele também, né, já recordava o ensino da Igreja. Ele dizia, todo o uso do matrimônio, cujo exercício do propósito e por indústria humana, que se frustra e impede a natural procriação da vida, é uma infração contra a lei de Deus e da natureza. E todos quantos praticarem tal coisa cometem um pecado grave, né? Então, é interessante, né? No meu livro eu faço também assim, toda uma retomada histórica, né? Desde a partir da palavra de Deus, mas do magistério também, então, a partir, né, do Concílio de Trento, o Catecismo de Trento e assim por diante, né? Como a partir do Catecismo de Trento, todo o magistério foi sempre, então, né, recordando, retomando e falando, né, da mesma forma. E Papa Francisco, ele, na Amoris Laetitia, número 80, ele dizia, nenhum ato sexual dos esposos pode negar este significado procriador, embora, por várias razões, nem sempre possa efetivamente gerar uma nova vida, né? É isso, não é todo ato conjugal que o casal ali vai gerar uma vida, né? Então, há os dias férteis e tudo isso, né? Então, essa primeira parte, né, agora é esta parte mais negativa, poderíamos dizer assim, né? Então, recordando os malefícios, a advertência da Igreja, né, em relação a esse tema. E aqui eu recordo um pouco, então, apenas a doutrina. Mas a Fabiana disse, né, que, então, ao longo desse seminário, ia também ser tratado, né, de os danos físicos, psicológicos, sociais, né, da contracepção. E isto, graças a Deus, tem se falado mais. E é muito claro, a gente encontra muitas matérias também na internet, né, que anticoncepcionais geram dor de cabeça, aumento de peso, perda de libido, trombose, acidente vascular cerebral, embolia pulmonar, câncer de mama, glaucoma, muitos casos, né, acaba levando até a morte. Então, tem um livro que saiu também há pouco tempo, chamado Abortos Ocultos, pela ID Editorial. É um livro excelente, uma parte mais, uma abordagem mais científica, mais técnica, né, desses vários métodos aí contraceptivos que tem também este efeito, né, abortivo. Para terminar, gostaria de fazer uma analogia. Quando a gente é criança e vai aprender a andar de bicicleta, geralmente a gente tem uma bicicleta com rodinhas, né, para a gente não cair, não se machucar, enfim, né? Mas a gente estranharia muito um adulto crescido, né, uma pessoa barbada, né, andar com uma bicicleta de rodinhas. Eu sei que não é o melhor exemplo, mas a contracepção é mais ou menos isso, né? Pessoas que não estão dispostas a crescer, assumir responsabilidades e querem sempre andar assim, né, com rodinhas, querendo realmente andar com as próprias pernas, pessoas que não crescem, né? Então, infelizmente hoje, multiplicam-se atos sexuais, mas se tem poucas relações sexuais. Né, quem faz o Teen Star entende um pouco essa diferença, né, do que é meramente um ato sexual e aquilo que de fato é, né, uma relação sexual.
E quando as pessoas saem desta bolha da contracepção, as pessoas vivem uma verdadeira libertação, começam a viver de verdade, né? E é algo realmente assim, é algo extraordinário, né? Eu tenho experimentado isso, né, na minha vida de padre, como as pessoas são imensamente gratas, voltam a viver, passam a ter um outro entendimento de família, um outro cuidado, né, para com os filhos. Bem, então aqui eu termino, né, esta parte mais negativa, né, que se refere à contracepção. Vamos agora falar então um pouquinho, né, da abertura à vida, o dom da vida. Nosso catecismo recorda que a união conjugal tem como fim, primeiramente, a transmissão da vida, né, a geração e a educação dos filhos, e depois também o bem dos cônjuges, né? Na Casta Connubii, né, o Papa vai colocar, esclarecer para nós esta ordem, a hierarquia, né, do fim do matrimônio. É um duplo fim, né, mas que existe aí então uma ordem, né? Então o primeiro fim do matrimônio é a transmissão da vida. Aí nós vemos também todo esse cuidado que a igreja tem em relação a esse tema, porque se trata, né, da nossa cooperação com Deus na geração da vida, a transmissão da vida, né? E no primeiro capítulo do Gênesis, Deus então apresenta esta finalidade, né? Gênesis 1:27 diz assim: Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher ele os criou. E Deus abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então, no primeiro capítulo do Gênesis, nós vemos esta primeira finalidade que Deus dá, né, à união conjugal. E depois, então, no segundo capítulo, nós vemos a segunda finalidade, o bem dos cônjuges. Deus diz: por isso, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Os dois serão uma só carne. Jesus, ele, então, quando retoma, né, nos recorda deste projeto, né, inicial de Deus, que é tão lembrado, né, pelo Papa João Paulo II, na Teologia do Corpo, Jesus diz assim, Marcos 10:7. Por isso o homem deixará seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois formarão uma só carne, e assim já não são dois, mas uma só carne. Aí Jesus diz, portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então as pessoas, quando ouvem esta frase de Jesus, pensam assim, então essa questão só se trata aqui da questão da fidelidade, o homem não pode separar e tudo isso. Também mas aqui está presente também essa dupla finalidade, esse duplo fim, né, da união conjugal, que é a dimensão da geração e educação dos filhos e também da união dos cônjuges. O que Deus uniu, o homem não separe. Então, o ser humano não pode assim, se colocar no lugar de Deus e dizer, eu só quero uma finalidade, não quero saber da outra, Deus errou, temos que corrigir, vamos inventar a contracepção. Não, né? Vamos falar um pouquinho sobre, então, a geração e a educação dos filhos. Então, este é o primeiro fim, significado, aspecto do matrimônio. Os filhos são um dom de Deus, né, conforme nos diz o Salmo 126:3. Então, não existe algo mais nobre neste mundo do que um casal católico gerar filhos para Deus, filhos que povoarão o céu. Desculpem. E adorarão a Deus eternamente. Os filhos que um casal pode ter, ninguém mais poderá tê-los. Mas, quando existe algum motivo grave, né, algum motivo justo, né, meu livro tem o capítulo final trata disso, né, quais os motivos graves, motivos justos. Então, quando há algum motivo grave, motivo justo, pelo qual o casal não possa naquele momento ter filhos, o casal então aí pode fazer uso dos métodos naturais, respeitando assim a lei natural escrita por Deus, né, em nossa natureza. Mas claro, Deus espera, né, que os casais sejam generosos em filhos. E aí a gente pode olhar para a história dos santos, né, como os santos eram generosos em filhos. São Francisco Xavier, né,
teve 6 irmãos, ele foi o último. São Bernardo teve 7 irmãos. Santa Teresinha, né, teve 9 irmãos, ela foi a última. Santa Teresa d'Ávila teve 9 irmãos. São Luís, rei da França, 10 irmãos. São Pio X, 10 irmãos. São Roberto Bellarmino, 12 irmãos. São Francisco de Sales, 13 irmãos. Santo Inácio Loyola, 13 irmãos, ele foi o último. São Paulo da Cruz, 16 irmãos. Santa Catarina de Sena, 25 irmãos. E ela foi a penúltima. Quando nós olhamos para a história dos santos, e, por exemplo, de modo especial para Santa Catarina de Sena, me vem à mente aquela cena do Evangelho, onde Jesus fala dos talentos. Né? Deus confiou os seus talentos e pediu que estes multiplicassem. Né? Agora olhem a generosidade, né, dos pais de Santa Catarina de Sena. A mulher tem um período, né, que ela vai ter a fertilidade. E como os pais de Santa Catarina de Sena aproveitaram o dom da fertilidade que Deus lhes concedeu. Né? Então, é possível que, né, tenha tido então ali alguns ciclos onde não tiveram filhos, mas procuraram aproveitar o máximo o dom, a graça da fertilidade que Deus lhe deu. Multiplicaram os talentos, né? Gerar filhos para Deus, gerar filhos para o céu. Que graça, né? Aí o catecismo continua, né, e ele coloca número 2378, que os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e constituem um benefício máximo para os próprios pais. Né? Segundo fim do matrimônio, o bem dos cônjuges. O Catecismo da Igreja Católica, número 2362, diz o seguinte: os atos com os quais os cônjuges se unem intimamente e castamente são honestos e dignos, quando realizados de maneira verdadeiramente humana, significam e favorecem a mútua doação pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Aí vai citar, né, Pio XII, num texto, né, que ele proferiu no dia 29 de outubro de 1961, quando ele dizia: o próprio Criador estabeleceu que nesta função, né, da geração dos filhos, os esposos sentissem prazer e satisfação do corpo e do espírito. Então, muito interessante, né, esse texto. Vamos só ver um pouquinho aqui como está meu tempo. Vamos já indo então para a reta final. A Humanae Vitae, no número 8, 9, né, vai falar das características do verdadeiro amor. Vai nos recordar que o amor verdadeiro é um amor livre, é um amor total, é um amor fecundo. Né? E o amor de Jesus é assim por nós. Jesus diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ele os amou até o fim, estarei convosco até o fim dos tempos. Eu vim para que todos tenham vida e a vida em abundância. Então, o amor verdadeiro, ele carrega, né, tem essas 4 características. É esse amor que nós somos convidados a viver no sacramento do matrimônio. E também, né, de uma outra maneira, né, na paternidade, na maternidade espiritual, né, com o dom do celibato. Então, é este amor grande, extraordinário, que nós somos convidados a viver no sacramento do matrimônio. Né? O amor que Cristo tem para com a igreja, que a igreja é convidada a responder, né, para com Cristo. A Bíblia toda fala do matrimônio. Primeiro o casamento, Adão e Eva, depois o último casamento, né, de Cristo com a igreja, no livro do Apocalipse. O primeiro milagre que Jesus faz nas bodas de Caná é também salvando um casamento, mostrando a alta dignidade, né, que ele eleva a união conjugal. Então, gostaria de concluir com uma frase de C.S. Lewis. Ele dizia assim:
Os filhos não são a distração que nos impede de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. As pessoas têm muitos trabalhos, serviços a fazer e dizem assim, mas nós não podemos ter mais filhos, temos tanta coisa para fazer. Qual é a tarefa mais importante para os casais? É a sua família. Tudo que o casal for pensar, ele deve pensar a partir da sua família. Esta é a tarefa primeira, mais importante da vida conjugal. E como Lewis diz, né, os filhos não impedem a gente de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. Imaginem, pensem, né? Gerar filhos para Deus, criar filhos para o céu. Filhos que, se nós não tivermos, outros casais não terão, são únicos e irrepetíveis, e estarão criando-os da melhor maneira, estarão um dia juntos de Deus no céu e adorarão a Deus eternamente. Que grande vocação, meus irmãos e irmãs. Não tenhamos medo, sejamos generosos em filhos, conheçamos a doutrina da igreja. A igreja, quando apresenta normas, leis, é para proteger, é para guardar algo que é sagrado. E neste caso aqui, proteger o amor, né? Um amor verdadeiro, um amor que transborda, né? Um amor que se doa e que se entrega plenamente. É isto. Fabiana? Todos que desejarem adquirir o livro, então está em várias plataformas digitais, né? Eu escrevi pouca coisa, fui reunindo mais texto do magistério, mas eu sou um organizador no livro, então procurei reunir os maiores especialistas em relação a esse tema, né? E temos a apresentação de um bispo, Dom Odair, Padre Luiz Carlos Lodi, que é especialista em bioética, uma grande ginecologista também aí de São Paulo. Então, referências, autoridades, né, que vêm aí nos recordar o tesouro, a riqueza do ensinamento da igreja em diálogo com a ciência. Graça e paz. Obrigada, Padre Pedro, pela sua colaboração no nosso seminário Sexualidade e Família. Queremos agradecer enormemente essa parcela aqui no nosso seminário. Muito obrigada. E temos aí um livro do Padre Pedro Paulo, que ele organizou. Você pode também buscar pelo site, caso você queira adquirir. E a Canção Nova também está lançando, dentro desse tema, esse livro, Gerar Vida no Amor com Responsabilidade, pelo site loja.cançãonova.com. Nós vamos dar um pequeno intervalo e daqui a pouco nós já estamos aqui com a Viviane Lopes, que fará a nossa próxima conferência dentro desse módulo Sexualidade e Feminino. Até daqui a pouquinho.